Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Triplo F, o último episódio de uma das maiores sagas de fantasia, principalmente a maior saga de fantasia dessa década de 2010. A série Game of Thrones está chegando ao seu fim e a gente vai ver esse domingo o último episódio da 8ª temporada. Então eu queria conversar com vocês a respeito dos problemas dessa 8ª temporada e do porquê eu acho que o público se virou contra a série, com razão em grande parte, não só o público, como também a crítica, mas eu acho que tudo tem uma explicação. E galera, como sempre, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, não deixem de se inscrever e acionar o sininho que me ajuda bastante. Eu assisti e reassisti os episódios dessa 8ª temporada e eu devo admitir que eu comecei a gostar um pouquinho mais deles assistindo a segunda vez, principalmente do último episódio. Eu assisti a primeira vez, eu não gostei tanto assim, eu achei a decisão, principalmente da Daenerys, ter aquela virada, eu achei um pouquinho apressada, mas dando uma olhada na internet, dando uma olhada em tudo que a série consolidou nesse sentido, eu acho que poderia sim ter sido mais bem feito naquele momento. Eu acho que poderia ter tido um estopim naquele momento que os sinos tocam. Talvez alguma coisa devesse ter acontecido naquele momento exato, mas não aconteceu. Mas mesmo assim eu não discordo completamente da virada da Daenerys e eu também não concordo plenamente com quem tá falando que ela é completamente louca, como o pai dela e etc, porque eu acho que tudo tem uma explicação. Eu acho que ela é mais uma rainha brava, uma rainha irada ali com tudo, do que propriamente uma rainha louca. E eu acho que os efeitos especiais do último episódio foram simplesmente brilhantes, foram muito bem feitos, e o Clegane Bowl ali, o duelo entre os dois irmãos Clegane, foi muito bem feito. Mas eu dei uma pesquisada, eu vi o que várias pessoas falaram a respeito dessa 8ª temporada, e eu acho que a conclusão é que a temporada foi feita de forma apressada. E não sou só eu que estou falando isso, o próprio George Martin, o George R.R. Martin, né, que é o escritor dos livros, falou que se fosse terminar como os livros, como ele pretende terminar os livros, Game of Thrones tinha que ter mais pelo menos 5 temporadas. Mas por que eles não fizeram então 5 temporadas? Porque um seriado é muito diferente de um livro. Primeiro, o Benioff e o Weiss já queriam sair fora da série na 7ª temporada. Eles iam sair da série e a HBO ia ter que ir atrás de outros showrunners, ou seja, a HBO ia ter que ir atrás de outras pessoas para tomar conta da série dali em diante, porque ao contrário do cinema, onde geralmente o diretor é a figura mais importante de um filme, em seriados, geralmente a figura mais importante é a do produtor ou a do showrunner, né? Que é esse cara que toma conta da série. Muitas vezes ele não é nem o roteirista, nem o diretor, mas ele é o cara que toma conta de tudo. E em Game of Thrones, o Benioff e o Weiss são também roteiristas. Então os dois queriam terminar a participação deles, pelo menos em Game of Thrones, na 7ª temporada. Eu não sei se eles iam encerrar a série ou se eles iam simplesmente sair e a HBO ia ter que ir atrás de outras pessoas, mas a HBO, a gente não sabe quem propôs para quem, eles chegaram a essa conclusão de, ao invés de fazer uma 7ª temporada de 10 episódios encerrando a série, eles iam fazer uma 7ª temporada um pouquinho mais curta e uma 8ª temporada de somente 6 episódios. Então foi esse acordo que eles chegaram para não ter que encerrar a série na 7ª temporada. Mas por que eles não foram atrás de outros showrunners? A meu ver, o problema não depende só do Benioff e do Weiss. Se vocês verem várias outras séries que foram canceladas, séries extremamente lucrativas, um grande problema é justamente o elenco. Muitos atores, depois de vários anos na mesma série, acabam querendo fazer cinema, acabam querendo partir para outras coisas e muitas vezes o estúdio ou a produtora não querem pagar o que o ator quer receber, ou muitas vezes eles não querem continuar a série sem aquele ator. Imaginem a uma altura como essa se eles tivessem que colocar outra atriz para fazer a Daenerys, colocar outro ator para fazer o Jon Snow, outro ator para fazer o Jaime e etc. Então seria um problema realmente muito grande para Game of Thrones, para HBO em geral. Então eu acho que eles decidiram, tanto pela possível saída do Benioff e do Weiss e da possível saída de atores, eles decidiram encerrar a série enquanto eles ainda tinham toda essa equipe junta.
E por que que isso é um problema? Tanto em termos narrativos, porque obviamente, como o George Martin falou, ele terminaria a série em mais 5 temporadas, eles decidiram terminar em somente uma, quanto em termos de qualidade. Por que que eu acho que em termos de qualidade isso é mais expressivo ainda? Porque os dois já estavam com o pé mais para fora do que para dentro. Obviamente, se eles já queriam sair na 7ª temporada, eles não fizeram o melhor possível na 8ª, e a gente vê isso de forma clara. Todo episódio, eles já terminam o episódio dando várias entrevistas, dando justificativas do porquê eles tomaram aquelas decisões. Ah, a gente fez a Arya matar o Rei da Noite por causa disso, disso, disso. Então a gente vê que eles já sabiam que muitas dessas decisões iam ser questionadas pelos fãs. Então eles já têm as desculpas ali prontas. Eu, particularmente, reassistindo, passei a gostar um pouquinho mais da 8ª temporada. Eu não acho que seja esse desastre que muitas pessoas estão falando. Eu não acho que vale a pena fazer uma petição aí para que a HBO refaça a 8ª temporada. Isso está completamente fora de cogitação. Mas eu decidi abordar isso nesse vídeo de hoje, mais especificamente por causa do hate que está surgindo contra os dois showrunners, porque eles vão dirigir o novo filme da saga Star Wars. Ainda não está claro se eles vão dirigir ou se eles vão ser simplesmente os produtores e os tomadores de decisão da nova saga Star Wars. E eu estou me referindo à próxima saga que vai sair, se não me engano, em 2022. E isso já é uma certeza absoluta. O próprio Bob Iger, CEO da Disney, já falou a respeito desse assunto, já falou que vai sim ter um filme de Star Wars. E muitas pessoas já estão falando por aí, nossa, eles vão estragar Star Wars, assim como eles fizeram com Game of Thrones, e eu discordo um pouquinho dessa afirmação. E por que que eu discordo? Porque eles foram os responsáveis também por tornar Game of Thrones tão popular como Game of Thrones se tornou. A primeira, a segunda, a terceira e até a 4ª temporada, na minha opinião, são simplesmente geniais, estão entre as melhores temporadas de qualquer seriado que já existiu, e eles são os responsáveis por essas 4 temporadas também. Sim, eles desandaram um pouquinho nas últimas temporadas, eu acho que isso é inegável, principalmente em termos narrativos, em termos de roteiro, mas a gente não pode negar a genialidade das primeiras temporadas também. Seria a mesma coisa que a gente julgar o Peter Jackson, por exemplo, somente pelo que ele fez na saga do Hobbit e não levar em consideração o que ele fez na saga do Senhor dos Anéis. A gente não pode esquecer que mesmo que os 3 últimos episódios não sejam tão queridos pelos fãs, a gente tem que lembrar que os 3 primeiros são geniais. E além disso, eu acho que Game of Thrones tem algumas coisas diferentes da saga Star Wars, por exemplo. Primeiro, a saga Star Wars não tem um cânone tão limitado como Game of Thrones, não tem uma limitação nos livros, por exemplo. E eu acho que Game of Thrones é um caso ainda mais diferente, porque eles seguiram os livros até certo ponto, ou seja, até certo ponto tem um embasamento muito grande para tudo que está acontecendo. Os fãs podem falar, ó, isso ficou melhor do que no livro, isso ficou pior, isso é diferente, isso a série não colocou, e etc. Mas depois de um certo ponto, a série não tem embasamento nenhum mais. O George Martin deu algumas dicas ali do que eles deveriam fazer, mas nada que está escrito em pedra ali que eles devem seguir. E eu acho que em Star Wars isso vai ser completamente diferente, dependendo do rumo que eles vão tomar nessa próxima trilogia, possivelmente, eles vão poder criar o que eles quiserem. E a gente já viu que em termos visuais, em termos de criação de mundo, eles são muito bons, sim. E eu devo admitir que eu mesmo postei alguns memes a respeito dos dois, falando, por exemplo, que o Benioff foi o responsável pelo roteiro do filme X-Men Origins Wolverine, e eu postei também a queda na receptividade dos episódios, mas vocês têm que lembrar, mesmo que os últimos 3 episódios não tenham sido tão bem aceitos assim, os últimos 4, 5, a gente tem que lembrar que a série tem mais de 70 episódios muito bem aceitos, tanto pelo público quanto pela crítica. Então, mesmo que a gente faça uma média de aceitação, eles ainda têm um trabalho muito positivo. E eu vou esperar esse último episódio também para falar minha conclusão, se eu gostei ou não dessa última temporada. Eu acho que tiveram momentos que ficaram, sim, bem aquém do esperado. Por exemplo, a cena do dragão no último episódio, que gerou uma discussão ali no meu vídeo. Mas se vocês olharem paralelamente o que aconteceu no episódio 4 com o que aconteceu no episódio 5, é bem óbvio que os dragões não parecem nem ser os mesmos personagens, e os escorpiões, inclusive, mudaram completamente. Se você olhar no episódio 4, eram armas poderosíssimas que recarregavam muito rápido, que davam uma saraivada de tiros,
quase impossível de desviar. E no episódio 5 eles esqueceram completamente disso. Em vários momentos dá pra gente ver o dragão passando perto de vários escorpiões, ao alcance dos escorpiões e passando devagarzinho, e eles simplesmente não atiram, eles simplesmente deixaram de causar o dano que eles causaram tanto no episódio 4. Então acho que essas inconsistências só para criar aqueles momentos legais, pô, vamos matar o dragão então, mas a gente precisa matar ele rápido porque a série tá acabando, então vamos dar um jeito de matar ele, mas aí no episódio seguinte eles esquecem das próprias regras que eles criaram no episódio anterior. A única desculpinha que eles conseguiram criar foi, ele veio do sol, ele tava contra o sol, então as pessoas não conseguiram ver, só que tinha mais de 100 barcos ali, então ele tava contra o sol para alguns, mas para outros que estavam no sentido contrário, não. Então mesmo assim não explica esse papo de que ele estava contra o sol, mas eu só queria trazer esse ponto para vocês que eu acho que muitas pessoas não estão abordando por aí. Sim, a série acabou de forma apressada, mas será que a HBO tinha outra opção em mãos? Será que ela tinha a opção de fazer uma nona, uma 10ª temporada? Será que todos os atores topariam? Será que o elenco, a produtora, será que todo mundo estava disposto a continuar? A gente já tem certeza absoluta que os criadores da série de TV não estavam dispostos a continuar. O George Martin já tinha pulado do barco algumas temporadas atrás, então eles iam ficar sem showrunner, sem o escritor dos livros ajudando, sem o livro como base e principalmente com a possibilidade de pessoas do elenco não quererem mais participar da série porque querem fazer filmes, porque querem fazer outras coisas. Então eu concordo que essa última temporada está sendo muito apressada, mas que outra opção a HBO tinha? E pessoal, como sempre eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vocês acham que a 8ª temporada tá sendo muito boa? Vocês acham que a temporada tá sendo muito apressada? O que vocês acham no geral? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.